tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olá, eu sou a Andréa. Olá, eu sou a Maria. Hoje nós estamos aqui com o pastor Marcos Novaes, da Igreja Presbiteriana de Ibiúna. Hoje nós iremos falar sobre a graça versus legalismo. Hoje nós vivemos num paradoxo muito grande entre como obter a salvação. Se é pelas obras ou pela graça, favor imerecido, onde tudo vem de Deus. O pastor Marcos irá nos esclarecer algumas questões sobre esse assunto. Eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu gostaria de ler o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso de número 8 e 9. Pois diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça, segundo a Bíblia, é um favor imerecido. E não entendemos muito bem o conceito de graça se não entendermos o conceito de pecado. Paulo começa o capítulo de número 2 da carta aos Efésios mostrando que todos nós estávamos nos nossos delitos e pecados. Quando a Bíblia usa essa expressão delitos, perceba que Paulo está usando uma linguagem jurídica, porque quem comete um delito é um criminoso. Ele usa a palavra pecado aqui, que significa quebra da lei de Deus. Então, este é o primeiro quadro que Paulo desenha aqui sobre a condição humana, em delitos e pecados. E não apenas isso. Paulo ainda afirma que outrora, ou em outro tempo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Éramos inclinados para o pecado através da nossa natureza pecaminosa. A nossa inclinação era para a nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos. E olha que interessante, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta aqui era a condição e é a condição de toda a humanidade, sem Cristo. Então, nessa condição, guiado pelo príncipe da potestade do ar, Satanás, guiado pelos nossos desejos, inclinados à carne, pecadores, criminosos diante de Deus, nada e ninguém poderia nos libertar e nos ajudar, nem mesmo o nosso livre-arbítrio, porque o texto nos mostra que éramos mortos em pecados. O homem, diante de Deus, estava morto espiritualmente. Mas o que Deus fez para mudar essa situação? No verso 4 diz: Deus, mais uma adversativa, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando-nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E olha só como termina o verso 5: pela graça sois salvos. E o verso 6 diz que em Cristo nós fomos ressuscitados. A sua salvação e a minha salvação depende única e exclusivamente da graça de Deus. E aí o verso 8, Paulo diz, explicando que fomos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha que interessante. Ele usa aqui um pronome demonstrativo após mencionar que a salvação é por graça e pela fé, e diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero que você entenda uma verdade teológica desse texto tremenda. Foi Deus que nos deu vida quando estávamos mortos. Foi Deus quem nos ressuscitou em Cristo Jesus. Foi Deus que nos deu a fé para crer em Cristo Jesus. E olha que interessante, o verso 10 nos diz que até mesmo as nossas obras foram dadas por Deus, foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Por quê? Porque as obras sem Cristo não têm nenhum valor. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele diz que as nossas obras de justiça, ou seja, aquilo que você faz de melhor,
O seu tudo, as obras de justiça, são como trapos de imundície diante de Deus. Esses trapos de imundície eram os trapos, as roupas que se usava para limpar os leprosos. Então perceba a seriedade disto para nós. Nada, nenhuma obra, nenhuma religião, nenhuma caridade, nenhum dogma, nem a história da sua religiosidade, da sua religião, nada que você fez pode te ajudar diante de Deus, a não ser a graça de Deus, esse favor imerecido. E aí o texto nos diz ainda no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Diante de Deus nós não temos de que nos gloriar, a não ser da obra de Cristo. Portanto, é maravilhoso entendermos o papel da graça de Deus e o que é a graça de Deus. O Salmo 63, verso 5, é maravilhoso quando Davi reconhece a graça de Deus, afirmando que a graça de Deus é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. A ideia é reconhecer que tudo que você faz, tudo que você é por causa da graça de Deus. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, não eu, mas a graça de Deus em mim. Portanto, nós somos salvos pela graça de Deus. O que você deve fazer, o que eu preciso fazer, reconhecendo esta graça de Deus? Nós precisamos nos dedicar, precisamos ter uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida dedicada ao serviço de Deus, não para que Deus se agrade de nós, para que possamos fazer uma espécie de barganha com Ele, uma troca de favores, nada disso. Você faz tudo isso em agradecimento à obra de Cristo na cruz, por sua vida e pela minha vida. Eu estava conversando aqui com as irmãs sobre esta questão hoje, é muito séria, porque no meio evangélico, hoje nós estamos vendo uma tendência a questões legalistas, meritórias, farisaicas, onde as pessoas querem alcançar o favor de Deus através de algo que elas possam oferecer a Deus. Por exemplo, uma campanha de dias, ou cumprindo um mero ritualismo de uma religião. Nada disso traz benefício ao homem, a não ser a salvação pela graça de Deus. Eu creio que é isto. Como nós vimos aqui, a salvação, ela não é obtida pelas nossas obras. A salvação, ela é alcançada pelo sangue de Cristo na cruz. Então a graça de Deus é um favor que nós não merecemos, que nós jamais vamos merecer, né? Mas as boas obras devem ser consequência da gratidão, da nossa vida de gratidão a Deus, pelo favor que Ele nos fez imerecidamente. Devemos sim servir ao Senhor com integridade, com todo o nosso coração, mas em gratidão. Não servir com o objetivo de receber algo de Deus, de receber a salvação de Deus, o favor de Deus, mas entender que o favor que Ele fez por nós, de nos salvar, apesar de nós estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, realmente foi algo que nós devemos responder com uma vida de devoção, uma vida de entrega, de amor ao Senhor. E as boas obras serão uma consequência de uma vida de gratidão a Jesus. Eu creio. E falo.